O que acontece depois que nós morremos? O que acontece depois que o nosso espírito se desprende totalmente do corpo? Que transpassamos uma barreira que até então é desconhecida para o homem. Será que tudo acaba ali? Ou será que a vida continua? Há uma nova etapa para cumprirmos? É o que nós vamos procurar entender no vídeo de hoje. Muitas pessoas ao redor do mundo, elas já experimentaram essa experiência, em que, através de algum fato que aconteceu com elas, aonde os seus corpos pararam de funcionar, os batimentos cardíacos cessaram, a circulação cessou, a respiração, e elas puderam vivenciar uma experiência, experimentar algo que o homem desconhece. O que acontece do outro lado? Os relatos dessas pessoas que viveram algo semelhante, eles são correspondentes em alguns fatores. Eles batem em muitos elementos, em muitas coisas que aconteceram lá. O nome dessa experiência se chama EQM, ou experiência quase morte. E uma EQM é o que a pessoa viveu depois que o organismo cessou as suas atividades. O que a consciência dela, o que a mente dela se lembra. Eu vou aproveitar o vídeo de hoje e vou relatar para vocês uma EQM que eu vivi. Eu experimentei essa experiência. E depois, pesquisando, lendo matéria, vendo o depoimento de pessoas que passaram por algo semelhante, eu também pude perceber, realmente, as coisas que acontecem lá é bem parecida para todos. Eu era bem jovem, tinha acabado a faculdade, e eu carregava alguns pesos de sentimentos e emoções comigo que eu não gostava. Eu me sentia culpado por ter feito uma faculdade e que eu não queria exercer o curso. Eu percebi quase no final da faculdade que não era aquilo que eu queria para a minha vida, mas como já estava quase no final, eu levei até o fim e me formei. Mas depois, eu me sentia culpado porque foram anos ali de gastos, despesa dos meus pais, mas que não era realmente o que eu gostaria de fazer e me sentia meio que forçado a adentrar nesse caminho. Eu não estava sabendo lidar com esses sentimentos, eu era muito novo, muito jovem, muito imaturo. E em razão desse sentimento de culpa que eu carregava, de não querer entristecer os meus pais, mas também de estar desperdiçando o meu futuro, havia certa pressão também da família nesse sentido, e eu não os culpo por nada. Os erros, as decisões, as escolhas foram eu que tomei. Então um dia, eu, orando, conversando com Deus, de uma forma precipitada, errada, equivocada, eu pedi para desistir. Eu pedi que Deus levasse a minha vida. Mas entendam bem, eu não fiz nada com o meu corpo. Eu não tomei nenhuma substância ilícita, nada. No outro dia, após essa oração, conversa que eu tive com Deus, voltando ao meu trabalho de bicicleta, eu me sentei numa mesa que tinha para o lado de fora. Era uma loja de móveis que era do meu pai. Eu trabalhava, ajudava ali. Quando eu sentei ali, eu não lembro mais nada. As experiências que eu vou contar para vocês que eu tive do outro lado, eu me lembro até hoje. Com relação ao que aconteceu com o meu corpo sem vida, é baseado nos relatos que os meus familiares contaram. Então, depois que eu sentei na mesa,
Eu não lembro mais nada do que aconteceu ali no local de trabalho. Mas parece que eu despertei em um outro lugar, um outro clima, uma outra dimensão, uma outra atmosfera. Eu senti uma sensação de leveza. Aqui é um dos pontos onde todos que passaram por essa experiência de QM, de experiência quase morte, relatam. Uma sensação de leveza, parece que flutuavam. E eu realmente vivi isso. Eu queria contar essa experiência para vocês de uma forma bem fácil e uma forma limpa, clara, para que vocês pudessem entender realmente o que acontece, o que aconteceu comigo. E, de acordo com o que estou contando aqui, vocês podem depois procurar os relatos de outras pessoas. Vocês vão ver que muitos dos elementos batem. Então, eu sentei na mesa. Eu já termino de contar essa experiência aqui, com relação ao que aconteceu com o meu corpo. Então, depois, os meus familiares, meu pai e meus irmãos, acharam o meu corpo sem vida, no chão, sem respiração, sem pulsação, sem circulação. Eu já continuo aqui, como eu disse para vocês. Nessa hora aqui, daqui eu não lembro mais nada. Mas, do outro lado, eu lembro tudo o que aconteceu. Uma sensação de leveza. Parecia que eu flutuava. Parecia que eu estava num lugar mais alto. E realmente tinha essa sensação. Parecendo que estava flutuando. E aí eu percebi que ali naquele local que eu estava, tinham outras pessoas comigo. Mas tinham muitas pessoas. E como se elas ficassem atrás de mim. Eu não pude perceber os detalhes dos rostos, das vestes dessas pessoas, mas eu sabia que tinham muitas pessoas ali atrás de mim. Ao mesmo tempo, um desses que estava comigo parecia que falava mentalmente comigo, dentro da minha cabeça. Eu tinha essa sensação de leveza e também tinha essa sensação que eu estava com o meu corpo, porém não. Mas eu lembro de cada momento que eu tive lá. E ao mesmo tempo que essa voz falava dentro da minha mente, é como se a minha vida fosse passando toda ela diante dos meus olhos. Aqui é outro ponto de semelhança que ocorre com quem viveu uma EQM, uma experiência quase morte. A vida passar diante dos olhos. Mas eu lembro bem que, ao mesmo tempo que essa voz meio que relatava o que eu vivi, então, dentro da minha mente, os fatos passados começaram a ganhar vida, como se fosse um filme mesmo, algo nítido, se passava diante dos meus olhos, dentro da minha consciência, lá nesse local que eu estava. A minha vida passando diante dos meus olhos. E muitas dessas partes da minha vida ali que passavam diante dos meus olhos, ao mesmo tempo vinha um certo arrependimento de, tipo, por que eu não fiz diferente? Por que eu não aproveitei mais os momentos que estava com algumas pessoas? Algumas dessas pessoas, parentes meus, que já haviam desencarnado também. Eu lembro bem desse sentimento, dessa sensação, de enquanto a vida me passava diante dos olhos, tudo que eu vivia até aquele momento, esse arrependimento, por que eu não fiz diferente? Por que eu não aproveitei mais os momentos com as pessoas que eu amava, que realmente importavam para mim? Mas teve um fator interessante, algo bem interessante que também acontecia. Ao mesmo tempo que eu via o meu passado diante dos meus olhos, essa voz que falava dentro da minha mente começou a mostrar para mim um provável futuro que eu desperdicei quando eu fiz aquela oração no dia anterior.
Um futuro que eu teria, mas que agora não mais. Quando essa voz dentro da minha mente, lá no éter, no plano espiritual, no outro lado, deixa eu anotar aqui. Então, aqui eu estava no éter, ou no plano espiritual, ou no outro lado. Quando essa voz começou a me mostrar imagens de um futuro que eu ainda não tinha vivido e que eu tinha desperdiçado através do pedido errado, equivocado que eu fiz, imaturo. Então eu pude ver alguns fatos que aconteceriam comigo. Algumas pessoas que eu iria conhecer. Mas uma principalmente, isso me chamou muita atenção, uma filha que eu iria ter. Eu lembro bem nítida a imagem, uma filha que eu iria ter. Mas essa voz deixava bem claro para mim que agora esse futuro estava prejudicado. Eu não mais viveria ele, em razão de um pedido, de uma oração que eu fiz a Deus, a espiritualidade, numa noite anterior. Foi nessa hora em que essa voz dentro da minha consciência falou isso, que daí a minha ficha começou a cair sobre aonde eu estava, o que eu tinha feito da minha vida, e que agora não tinha mais como voltar atrás. Nessa hora também, eu tive uma noção muito importante de algo que acontece lá no mundo espiritual, que é com relação ao tempo. Lá o tempo não corre como para nós aqui na matéria. O tempo em que eu permaneci lá no éter, no plano espiritual, e que vivenciei essa experiência, parecia que tinha sido uma eternidade. Parecia que não foram só alguns minutos, ou alguns segundos, ou alguns momentos. Parecia que foi uma vida toda. Parecia que eu me encontrava lá no plano espiritual de sempre. Parecia que sempre eu estive lá. E nessa hora também, em que minha ficha começou a cair, que eu percebi que não tinha mais volta, que eu percebi que eu tinha jogado a minha vida fora, em razão de um futuro que eu ainda não vivi. Então começou dentro do meu peito, a sensação era dentro do peito. Era apenas a minha consciência, o meu espírito que estava lá. Mas parecia que eu tinha um corpo físico. Então, nessa sensação, parecia que o meu peito pegava fogo, explodia. Uma dor intensa, uma dor muito forte de saudade. A dor, sabe essa saudade que nós temos quando um ente querido morre? Ela multiplicado por 1 milhão, de que eu não veria mais as pessoas que ficaram aqui. O meu pai, minha mãe, meus irmãos, conhecidos. Porque estava caindo a ficha, não tinha mais volta. Apesar de saber que de estar tentando entender que já era uma outra etapa da minha vida, mas você quer voltar. Você se arrepende. Você se arrepende não só de momentos que você deixou de viver ao lado de quem ama, mas de não estar mais ali, na matéria. Deixa eu marcar aqui a matéria. Você queria voltar, queria fazer parte de novo, mas não pode. Não pode. Então essa noção que o tempo lá é eterno, você sente. Essa noção de leveza, parece que você está flutuando, você sente. Aqui são pontos semelhantes nos relatos de pessoas que viveram EQM. Eu vivi isso. Eu posso compartilhar isso com vocês, sabendo do que estou falando, porque eu vivi isso. Não é só baseado num relato de documentário que eu vi no Netflix, no National Geographic ou nas revistas que eu li. Não, eu vivi. Essa noção de eternidade, de tempo realmente existe. De leveza, sim, existe. De que a vida passa diante dos nossos olhos, acontece. E não só com relação ao passado, mas com relação ao futuro também, que não viveríamos mais. Que eu não viveria mais, porque eu desperdicei. Eu fui errado, eu fui imaturo. Então essa dor de saudade dos que ficaram é gigantesca. Quando Chico Xavier sempre falava que a saudade é uma dor que fere os dois mundos, realmente é verdade. E essa saudade dói, queima.
Parece uma dor física que você sente lá do outro lado, dos que aqui ficaram. Então, eu lembro que durante esse processo de cair a minha ficha, de entender o que estava acontecendo, então tudo se apagou. E daí eu não lembro mais nada do que aconteceu lá no éter, no plano espiritual. Eu lembro dessa sensação de tempo ser eterno lá. Parecia que eu estava para sempre lá, todo sempre lá. Nesse inteirinho que eu fiquei lá, vamos chamar assim, nesse tempo que eu fiquei lá, no começo, antes daquela voz começar a falar comigo dentro da minha mente, eu sentia também o desespero, a dor, a preocupação dos meus irmãos, do meu pai, tentando me socorrer aqui. Eu sentia esse desespero deles. Parecia que até eu estava vendo o meu corpo no chão. Isso eu sentia. Mas isso depois foi apagando, porque toda essa noção de passar a vida diante dos seus olhos e ver o seu futuro também, isso aí foi preenchendo todo as minhas emoções e sentimentos do outro lado. Aqui o que eu vou contar agora foi o que os meus irmãos e meu pai me contou. Eles acharam meu corpo no chão, sem circulação, sem respiração, estava com uma poça de sangue na cabeça, assim, no chão, porque acho que na hora que eu caí, a minha língua ficou no meio dos dentes e pressionou, né, a mandíbula perto, e aí cortou toda a minha língua. E aí eles ficaram bem desesperados também, tinha um outro senhorzinho até na frente da loja do meu pai que vendia doces, correu para socorrer, tinha uma moça que trabalhava com meu pai. Eles ficaram bem desesperados e eu pude sentir esse desespero deles lá do outro lado. Esse também é um outro ponto que quem viveu uma EQM fala, que eles sentem a voz, a preocupação das pessoas tentando socorrer eles, às vezes médicos, enfermeiros, eles sentem isso. Parece que eles até conseguem ver o corpo, é a mesma sensação que eu vivi. E eles disseram que meu pai desesperado uma hora, eu sou pesado, mas ele tentou segurar o meu corpo no colo dele. E aí ele olhou para cima, tentando conversar com Deus, e ele fez uma oração, dizendo que se Deus me devolvesse a vida, ele que me daria liberdade para seguir o que eu quisesse, da forma que eu quisesse. Então meus irmãos relatam que nessa hora eu voltei, eu dei uma respiração bem profunda do nada, assim. Foi a hora que eles correram para chamar uma ambulância, um socorro. Foi a hora também que eu não lembro de mais nada, que acredito nessa hora que cessou para mim ali. Eu fui ganhar consciência bem mais tarde, dentro de uma ambulância, se deslocando para outra cidade. Eu acordei dentro dessa ambulância, tinha uma enfermeira segurando a minha mão. E essa enfermeira, eu lembro bem o que ela falou. Ela falou que Deus havia me dado outra chance, porque eu tinha algumas coisas a aprender ainda e a ensinar. Eu lembro bem disso que ela falou. Tanto que quando eu acordei no hospital, eu pensei que essa enfermeira era delírio da minha mente. Eu falei, eu devo ter imaginado. Mas daí mais tarde ela veio me visitar. E ela realmente repetiu tudo aquilo. Que Deus havia me dado. Ela falou que não sabia o que tinha acontecido. Mas que Deus havia me dado uma outra chance porque eu tinha muito o que aprender e ainda muito a ensinar. E depois desse dia eu nunca mais vi essa enfermeira. Eu acordei sem metade do movimento do corpo, não mexia braço o esquerdo, perna esquerda, não conseguia falar direito, minha língua toda cortada, inchada. Então os médicos conversaram com meus pais e disseram que porque faltou oxigênio no meu cérebro, nesse tempo que eu estive sem pulsação, sem circulação, então provavelmente eu iria ter sequela. Eu não conseguiria mais andar direito, movimentar metade do meu corpo, e também algumas sequelas na mente. E o meu pai, eu lembro que ficou até irritado com o médico. Era o Dr. Célio, eu lembro o nome dele na época. E aí, uma semana internado, eu fui ganhando os movimentos de novo. Voltou tudo ao normal em meu organismo, tudo. Eu não fiquei com sequela nenhuma. Os médicos dizem que quem vivenciou uma EQM, uma experiência quase morte, eles vivem
essa experiência com relação a alguns pontos comuns, essa sensação de leveza, ver a vida diante dos olhos, sentir as pessoas em volta do corpo ali tentando socorrer, e alguns outros pontos, alguns outros fatores, justamente porque falta oxigênio no cérebro. Então, a mente começa a alucinar, e essas alucinações são esses pontos em comuns. Mas tem uma coisa que não bate com essa explicação que a ciência, nessas revistas e documentários, falam da EQM. Quando essa voz dentro da minha mente começou a mostrar o meu futuro, e que eu vi algumas pessoas, inclusive uma filha que eu iria ter, aqui não era nada com relação ao que eu vivi no meu passado, era algo que eu não tinha vivido ainda. E depois, no decorrer da minha vida, essas pessoas que eu vi durante essa experiência que eu tive com relação ao meu futuro, foram aparecendo em minha vida. Inclusive a minha filha, que hoje tem 12 anos. E o nome dela é Sara. Justamente a sensação de tudo que eu vivi quando eu estava do outro lado. Não tem como eu ter alucinado algo que eu iria viver, exatamente como eu iria viver. Todas essas experiências EQM que muitas pessoas ao redor do mundo viveram e experimentaram estar no plano espiritual como um todo o espírito dela, porque já não ali fazia mais parte do corpo delas, com relação a esses pontos que batem, elas viveram uma parte do que acontece depois, do outro lado. Eu não gosto de chamar morte, porque a morte tem uma conotação de que parece que tudo termina. E eu vi isso, eu experimentei isso, não termina. Há uma continuidade. O que eu posso dizer para vocês é que essa transição realmente é difícil. Essa transição é muito difícil, principalmente nesse ponto aqui, ó, do peito queimando, que é relacionado à dor da saudade. Essa aqui é a parte mais difícil da transição. Parece que você está num inferno, de tão doído que é essa dor dentro de você. Por mais que você seja um espírito agora ali, uma consciência energética viva, mas essa dor é angustiante. Saber que as pessoas que você ama, que você quer bem, não estão mais presentes, que você não vai poder mais abraçar, tocar, saber que você não faz parte da matéria. Isso dói muito. É a pior parte da transição que existe. É nesse momento que a vida começa a passar diante dos seus olhos, vem arrependimento, porque eu não fiz diferente, porque eu não aproveitei mais o tempo que eu tive com essas pessoas. E também dependendo do caso, como foi o meu, de ter jogado um futuro fora e essa voz lá na espiritualidade, no plano espiritual, ter me mostrado o que eu tinha perdido, isso também machucou muito. Então eu percebi o tamanho do erro que eu cometi. As dificuldades que eu estava enfrentando aqui no plano material, com relação à minha formação, o sentimento de culpa, não era nada, absolutamente nada, com o que a gente pode enfrentar depois de jogar a nossa vida fora. Então você que às vezes pensa em desistir, tire isso da sua mente. Por mais que às vezes as coisas estejam difíceis para você, tire isso da sua mente. Viva uma vida plena aqui. Mesmo que as coisas não estejam indo bem, mas vão melhorar. O que você não pode é parar. Continue. Aproveite o momento que você tem com cada pessoa ao seu redor. Seja familiar, seja amigo, seja amiga, seja o seu esposo, a sua esposa. Aproveite o momento que vocês têm com eles, com os seus filhos, com as suas filhas, para que não haja essa dor do arrependimento do outro lado, para que vocês realmente tenham vivido uma vida plena aqui e possam fazer essa transição sem tanta dificuldade, como eu experimentei nessa experiência que eu vivi. Como eu disse, em razão de ser jovem e imaturo, eu agi errado, e muito errado. E realmente aquela enfermeira que segurou a minha mão dentro da ambulância e depois no hospital,
que disse que eu tinha ganhado uma segunda chance, realmente eu ganhei. Não merecia, mas eu ganhei. E que eu precisaria ensinar depois isso, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Se você vivenciou algo parecido, uma EQM, quiser deixar nos comentários, outras pessoas vão estar lendo e também aprendendo com o que vocês viveram.